Olá, pessoal! Se você já passou dos 60 anos, provavelmente tem o hábito de colocar quase tudo na geladeira, certo? Pois é, eu sei que muita gente faz isso por comodidade ou até por achar que é mais saudável. Mas a verdade é que tem certos alimentos que nunca deveriam ir para a geladeira. E eu estou falando de alimentos que, se forem refrigerados, podem perder nutrientes, mudar de sabor e até prejudicar a sua saúde. Nesse vídeo, eu vou mostrar para você 9 alimentos que você jamais deve guardar na geladeira, com explicações claras e exemplos do dia a dia. Então, fica comigo até o final, e aprenda a manter sua comida fresquinha e saborosa. Primeiro da lista, a batata. Vamos começar com um dos maiores erros que a maioria das pessoas comete: a batata. Muita gente acha que, se colocar batata na geladeira, ela vai durar mais tempo. Na verdade, o que acontece é o contrário. O frio da geladeira transforma o amido da batata em açúcar, fazendo com que ela fique com gosto adocicado e uma textura esquisita. Além disso, esse processo aumenta o risco de formar uma substância chamada solanina, que pode ser tóxica em grandes quantidades, causando sintomas como dor de cabeça e problemas digestivos. Agora, não precisa ficar preocupado se você já colocou batata na geladeira. Basta lembrar da próxima vez: a batata deve ser guardada em um local escuro, fresco e seco, como no armário da cozinha ou dentro de uma caixa de papelão. A ventilação também ajuda a prolongar a durabilidade. E claro, nunca deixe batatas que já começaram a brotar ou que estão com a casca verde, pois isso indica a presença da solanina. E se você já comprou um saco de batatas e não vai usá-las imediatamente, não tem problema. Apenas retire do saco plástico e coloque em uma caixa de papelão. Isso ajuda a evitar que a umidade faça as batatas apodrecerem rapidamente. O próximo item da nossa lista é o alho. Acredite, muita gente pensa que o alho se conserva melhor na geladeira, mas na verdade, ele não gosta de umidade nem de frio. Ao guardar o alho na geladeira, ele começa a mofar e brotar, e seu sabor fica completamente alterado. Além disso, o alho é mais propenso a ter fungos e bactérias quando fica na geladeira, o que pode até causar intoxicação alimentar se for consumido em grandes quantidades. O ideal é guardar o alho fora da geladeira, em um local seco e bem ventilado. Você pode deixá-lo em uma cestinha ou até mesmo em um pote com tampa perfurada. Evite usar sacos plásticos, porque eles retêm umidade, o que acelera a deterioração. Dica extra: se o alho começar a brotar, não se desespere. O broto pode ser amargo, mas o alho ainda pode ser consumido. Caso queira evitar esse sabor, corte o broto antes de usar. Terceiro alimento: tomate. Outro alimento que muita gente guarda na geladeira sem pensar nas consequências. O problema é que o tomate não amadurece bem no frio. Quando você coloca ele na geladeira, ele perde muito do seu sabor e fica com uma textura aguada e murcha. Isso acontece porque a geladeira interrompe o processo natural de amadurecimento do tomate. Por mais que ele continue ali, ele não fica melhor, e você acaba com um tomate sem gosto. A solução: guarde os tomates em temperatura ambiente, fora da geladeira, em um lugar fresco e arejado, como uma fruteira ou uma bandeja. E uma dica importante: deixe o tomate com a parte do cabinho virada para baixo. Isso ajuda a evitar que ele estrague rápido, pois reduz o contato com o ar e a umidade. E se você tem tomates maduros e não consegue consumir tudo de uma vez, refrigerar pode ser uma opção, mas só depois de maduros. Eles ainda podem ser usados em molhos e pratos cozidos. O quarto item da lista é o nosso querido pão. Se você tem o hábito de guardar o pão na geladeira, saiba que esse é um grande erro. O frio da geladeira resseca o pão, fazendo com que ele perca maciez e fique duro e sem sabor. Além disso, o pão perde umidade, o que faz com que ele endureça rapidamente. Isso vale para pães frescos, como o pão francês e o pão de forma. A dica para prolongar a vida útil do pão é congelá-lo, especialmente se você comprou mais do que pode consumir em poucos dias. Ao congelar o pão, você pode facilmente aquecer no forno ou até na torradeira, e ele vai voltar a ficar fresquinho e delicioso. Uma sugestão prática: quando você for congelar o pão, divida em fatias. Assim, você pode pegar apenas o que precisa, sem precisar descongelar o pacote inteiro. Quinto alimento: óleo de cozinha. Agora, vamos falar de um item essencial na cozinha: o óleo, seja de soja, canola ou girassol. Muitas pessoas guardam o óleo na geladeira, mas isso não é uma boa prática. O frio faz com que o óleo fique espesso e turvo, alterando sua consistência e sabor. Além disso, o azeite de oliva, especialmente o de boa qualidade, perde muito de suas propriedades nutricionais e aromas se for guardado na geladeira.
O melhor lugar para guardar o óleo é em um local fresco, escuro e seco, longe do calor da cozinha e da luz direta. Se você comprou um azeite mais caro, que vem em garrafa transparente, é recomendável transferi-lo para um recipiente escuro para preservar suas propriedades. Dica adicional: se o azeite começar a ficar rançoso, ele perdeu a qualidade. Nesse caso, prefira usar azeite mais fresco para pratos que exigem sabor. Vamos ao sexto item: mel. O mel é um dos alimentos que todo mundo ama, mas sabia que ele não precisa ser guardado na geladeira? Quando você coloca o mel na geladeira, ele cristaliza e fica duro, tornando mais difícil de usar. Isso acontece porque o mel tem uma alta concentração de açúcares naturais, o que faz com que ele se conserve naturalmente fora da geladeira por um tempo muito longo. O mel pode durar anos sem estragar se for armazenado corretamente. Então, a dica é bem simples: guarde o mel em um pote fechado, em um local fresco e seco, mas não na geladeira. E caso ele cristalize, não se preocupe, basta aquecer o pote em banho-maria para ele voltar ao estado líquido. Sétimo da lista: café, seja em pó ou em grãos. Quem ama café sabe que ele deve ser mantido com maior cuidado. Guardar café na geladeira, seja em pó ou em grãos, não é uma boa ideia. O café absorve umidade e cheiros com muita facilidade, e ao ser refrigerado, ele perde o sabor e o aroma que são tão característicos. E o pior, o frio e a umidade podem acelerar o processo de oxidação do café, deixando-o com gosto de ranço. O melhor lugar para guardar o café é em um recipiente bem fechado, fora da geladeira, em um local seco e fresco, longe do calor e da luz. Agora, oitavo item: frutas tropicais. Você sabia que frutas como banana, mamão e abacaxi não devem ser colocadas na geladeira? O frio da geladeira dificulta o amadurecimento dessas frutas, o que faz com que elas fiquem murchas, sem sabor e até estraguem mais rápido. Além disso, a banana perde a cor e a textura ao ser refrigerada. Por isso, deixe essas frutas fora da geladeira, em temperatura ambiente, até que amadureçam completamente. Depois, se sobrar alguma, aí sim você pode guardar na geladeira, mas apenas por um curto período. Nono: frutas com caroço. Por fim, vamos falar das frutas como manga, pêssego, ameixa e abacate. Essas frutas continuam amadurecendo depois de colhidas, e se você colocar elas na geladeira antes de estarem maduras, elas param de amadurecer e podem ficar sem sabor. Isso vale para o abacate também, que fica duro e sem gosto no frio. Então, se você comprou essas frutas ainda verdes, guarde-as fora da geladeira até amadurecerem completamente. Depois, se precisar conservar por mais tempo, pode colocá-las na geladeira, mas lembre-se, somente depois de maduras. E aí, gostou das dicas? Agora você sabe exatamente o que não colocar na geladeira para não prejudicar a sua saúde e os sabores dos alimentos. São pequenos hábitos que fazem toda a diferença no dia a dia. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares, principalmente aqueles que não sabem desses detalhes importantes. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as nossas dicas. Até a próxima! Assista o vídeo que deixamos aqui na telinha. Você vai se surpreender com essas informações.